A nossa relação com o passado, por exemplo, ela é absolutamente restrita à nossa percepção em relação ao passado. Como eu dizia agora em relação, por exemplo, aos anos 80 e 90 para o Beto, o que eu entendo de anos 80 e 90 não foi anos 80 e 90 propriamente. Anos 80 e 90 foram muitos, para todos que experimentaram os anos 80 e 90, inclusive eu. Eu, enquanto vivia anos 80 e 90, não sentia como hoje, nostalgicamente, eu posso olhar e dizer dos anos 80, nos anos 90, mas isso é só uma projeção, isso é só uma alteração. O que foi, de fato, os anos 80 ou 90? Não dá para saber, né. Futuro, o que que é o futuro? Já existe o futuro? Se o passado, como a gente falava mais cedo, né, em relação à percepção da morte fora do tempo e do espaço. Se o passado se coloca em alguma dimensão e ainda é, o futuro também. Tudo existindo numa única dimensão, numa única condição. Por isso, quando a gente se refere a passado, presente ou futuro, a gente sempre está falando de percepções. E as percepções variam. Não existe uma só percepção, não existe uma definição do que foi o passado ou o futuro, inclusive pela ciência da história. A própria história revisita o passado, né? E determinados personagens, figuras, épocas da história são depois ou absolvidos ou o contrário, ou condenados. Então tudo está em movimento, a vida está em movimento, nada é estático, muito menos passado, presente e futuro. Por isso, tudo passível de alterações, inclusive o próprio presente, né, que é a recomendação maior. É entender o quanto nos falta perceber, experimentar, viver, nos relacionar, estar no presente. A gente sempre está projetando passado ou, quem sabe, futuro, na única realidade onde eu de fato estou, que é o agora, né. Dentro da minha capacidade sensorial de perceber o tempo, é só no agora em que eu existo.